Que o milho ele é algo gostoso, isso todos já sabem. Mas o que ninguém sabe é a importância que este produto barra granel tem na economia brasileira e também nos produtos que utilizamos no dia a dia. A gente vai mostrar para vocês ao longo deste vídeo a importância que o milho tem e que ele é muito mais do que um produto comestível. O milho é um granel sólido e, como todo granel, ele fica armazenado dentro de um terminal graneleiro. Ele fica armazenado dentro de um silo. Como vocês podem ver aí na foto, é essa estrutura metálica e gigante que armazena os grãos e recebe aeração quando necessário para uniformizar a umidade e resfriar a massa dos grãos. A gente trouxe como exemplo o terminal da Seara, que é um terminal graneleiro que faz parte do Porto de Paranaguá. Ele é um terminal que tem a capacidade de armazenar mais de 80 mil toneladas de grãos e de movimentar 1,5 milhões de toneladas ao ano. Ele foi construído na retroárea, a 5 quilômetros do porto, e tem 7 silos verticais para armazenagem. Além disso, o transporte de grãos até o corredor de exportação do porto é feito através do modal ferroviário. Esse corredor de exportação, por onde é escoado os granéis, como o milho, a soja e etc., contém um conjunto de silos verticais e horizontais, somando uma capacidade estática de armazenagem de quase 1 milhão de toneladas. Bom galera, como a gente já viu explicando de uma forma bem simples, o ângulo de repouso consiste em um ângulo que é formado entre a pilha do granel e o solo. Quanto maior for esse ângulo, mais difícil vai ser para o granel escorrer ou se desintegrar dessa pilha. Com isso, a gente vê que o milho apresenta diferentes graus de ângulo de repouso. Isso porque existem 5 tipos de milho: o milho dentado, o milho duro, o farináceo, o milho pipoca, esse é o que a gente tem mais familiaridade, e o milho verde, que é o mais comum de ser plantado no nosso convívio. Com isso, não podemos dizer ao certo um ângulo equivalente a todos esses tipos de milho, mas sabemos que esse ângulo de repouso varia entre 19 e 25 graus. O milho ele é um ótimo granel e também um ótimo produto. Chame como quiser. O milho pode até parecer simples e alguns até mesmo desprezam esse produto, mas o milho ele é utilizado no Brasil de várias formas muito importantes e está em coisas que muita gente nem imagina. Você pode até achar o milho um pouco desprezível só pelo fato dele ser pequeno e ser apenas algo para você comer. Mas você está muito enganado, cara. O milho ele é muito importante no cenário econômico, porque ele vai desde a alimentação animal até as grandes indústrias que utilizam da alta tecnologia. 70% dos grãos do milho do mundo inteiro são utilizados na alimentação, desde os animais e também na nossa alimentação. Aqui no Espírito Santo e de um modo geral no Brasil, nós comemos milho na praia com manteiga ou até mesmo margarina. Só que o mais importante é que em algumas culturas o milho é muito importante, muito utilizado na alimentação e substitui até mesmo elementos como o arroz e o feijão por questões econômicas. Bom, aqui a gente deixou para vocês alguns produtos que utilizam milho de forma direta e indireta. Por exemplo, acetato de cálcio e magnésio, adesivos, álcools etílico e butírico, herbicida natural inseticida, alumínio, amido e glucose, antibióticos, aspirinas e outros medicamentos, baterias para veículos, bebidas gasosas e óleo comestível. É louco, né? É até mesmo incrível ver onde o milho já chegou. Só que o fato é que o Brasil cultiva o milho desde a chegada dos portugueses no Brasil. Ou seja, é muito, muito tempo. E a verdade é que com o passar do tempo, ou melhor, dos anos, né? O Brasil se tornou um dos maiores exportadores de milho do mundo, chegando a competir com os Estados Unidos. A exportação do milho aqui no Brasil vai para alguns países, e a gente fez questão de fazer uma lista para mostrar o nome de alguns desses países e os valores que são envolvidos nessa exportação. Aqui a gente consegue ver o Japão, que tem um valor de 1,15 bilhões, o Irã, 998 milhões, Vietnã, 671,83 milhões, Coreia do Sul, 583,59 milhões e o Egito, 552,99 milhões. E tudo isso consegue mostrar pra gente o quão importante o milho é, especialmente para a economia brasileira. Para comprovar isso, um dado de 2019 mostra que o milho chegou à incrível marca de 43,2 milhões de toneladas exportadas, o que é um recorde hoje no Brasil. Bom, a gente já aprendeu que o milho é muito importante.
e também que ele se movimenta, né? Só que ele não se movimenta sozinho, ele precisa de alguém, ou seja, navios, e navios ficam em portos, vulgo nosso curso. E falando justamente sobre isso, os portos que mais movimentam hoje o milho no Brasil é o porto de Paranaguá, o porto de Santos e o porto de Rio Grande. Esses três geralmente têm um volume de milho exportado de 5,86 milhões de toneladas. Devido ao fato do milho ser utilizado para diversos fins, ele possui uma importância gigantesca tanto na economia brasileira quanto na economia mundial. Após o início da pandemia da Covid-19, o milho, assim como diversos outros produtos, sofreu uma queda na sua produção, afetando a cadeia de produção de inúmeros outros produtos. Infelizmente, essa queda na oferta do milho foi uma consequência direta das medidas restritivas implantadas em todo o planeta, o que diminuiu a quantidade de mão de obra no campo e, consequentemente, a queda na produção do grão. Uma outra alteração feita na movimentação do milho ocorreu principalmente na área portuária, pois, mesmo com a pandemia da Covid-19, a exportação do milho não foi completamente paralisada. E para não colaborar com a disseminação da Covid, os processos de lavagem do milho aumentaram, para garantir que o produto exportado chegasse completamente esterilizado. A movimentação do milho pode causar diversos problemas nas pessoas que trabalham com ele. Isso se deve, pois misturado com os grãos pode haver também partes de insetos, pelos e dejeções de ratos, penas e dejeções de aves, principalmente do pombo, e uma série de outros micro-organismos que podem causar, dentre outras, a leptospirose, doenças respiratórias e problemas causados por fungos e bactérias. Devido a esse fato, as pessoas que trabalham na movimentação, não apenas do milho, mas de todos os granéis, devem estar equipados com camisas de manga longa, calça, botas, luvas e principalmente equipados com óculos. Devido ao ângulo de repouso do grão de milho ser 27 graus, que segundo a escala adotada é consideravelmente alto, o planejamento deve ser feito com atenção redobrada em comparação com outros grãos com ângulo de repouso inferior. No planejamento de recheio do milho, é necessário o trabalho do pessoal da estiva e do maquinário com maior presença em toda a operação, principalmente no embarque, visando não sobrecarregar nenhuma parte do navio. Em comparação com outros grãos de ângulo de repouso menor, essa parte da operação do grão de milho é um pouco mais cara. Por quê? Porque é necessário maior mão de obra humana e também maior presença de maquinário dentro dos porões dos navios. Os equipamentos utilizados na operação do grão de milho não são muito diferentes dos usados em outros grãos. Quando o milho chega ao porto por meio do modal rodoviário, é necessário que se use os tomadores de caminhões para retirar a carga do caminhão e levá-lo ao silo. Mas se ele vier pela malha ferroviária, pode ser usado o virador de vagões ou a moega ferroviária. Isso vai depender das características do vagão. É usado no porto também para o deslocamento dessa carga, como por exemplo, da área de tomadores de caminhão ao silo, as correias transportadoras. Na hora de inserir e de retirar esse granel dos porões, é utilizado dois equipamentos. O primeiro para a hora do embarque é chamado de carregador de navio, e o segundo para a hora da descarga é chamado de grabs.